Já pensaram? Nós estamos há quase 10 horas na presença do Senhor. Amém? Quem está batendo hoje o recorde de ficar mais tempo na presença do Senhor? Levanta a mão, por favor. Muito bem. Pastor, o senhor levou aqui, nós estamos cheios de campeões aqui. Cheios de gente que está batendo recordes na presença do Senhor. Vejam, eu queria saber agora, quem já ouviu a parte do testemunho da manhã? Por favor, levante a mão. Muito bem. Então, Neto, eu não vou voltar tanto não, viu, em sua homenagem. Vejam, vocês se lembram que eu tinha ali o advogado com quem eu trabalhava com ele, você já conhece um pedaço da história. O advogado com quem eu trabalhava com ele foi chamado para vir para Brasília para ser o diretor jurídico do Banco do Brasil. Fernando Henrique ainda era o presidente na época, e ele foi, o atual diretor foi ser ministro do STJ e ele assumiu. E eu fiquei em Aracaju, né, aguardando alguma oportunidade. E mais uma vez coloquei nas mãos de Deus e disse: Senhor, e aí agora? O que vai ser da minha vida? Não demorou muito, recebi um convite e fui então para uma construtora. Chegando nessa construtora, ele disse assim: olha, nós gostaríamos de te contratar para você ser aqui o nosso diretor jurídico, ser nosso advogado, mas é o seguinte, a gente não pode te pagar o mesmo tanto que você recebia lá. Eu digo: puxa, eu ganhava 600, menos do que 600, né? E ele disse assim: a gente só vai poder pagar R$ 1.200 para você por mês. Eu digo: um trilionário, né? Como um bom adventista, o primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um carro. O segundo, maiorzinho, decidi casar. E sabe, irmãos, que esse meu casamento foi assim, bem engraçado em algumas coisas. Eu vou explicar a vocês por que foi engraçado. Porque nós juntamos todo o dinheirinho que nós tínhamos para casar. Mas juntamos tudo mesmo. E aí um irmão apareceu e, assim, ele deu uma sugestão assim, bem interessante. Olha, eu estou começando um novo negócio, e aí, se vocês quisessem investir, aí os irmãos já sabem o resto da história, não precisa nem de eu falar, né? Não tinha dinheiro mais para casar. O irmão foi triste, né? Bom, e, irmãos, nós tivemos que financiar o nosso casamento, né? Nosso casamento foi quase um consórcio, de tantas vezes que nós dividimos, né, as coisas do casamento. Eu já estava quase fazendo bodas de papel e ainda pagava o vestido ainda, viu? E aí, irmãos, era a conta certa, nosso dinheiro era a conta certa. Vocês sabem o que é o conceito de vocês de conta certa? Tem universitário tem bem o conceito de conta certa, né? Então, vejam, um sábado a gente saía com os amigos, no outro sábado a gente estava cansado. Era sempre assim, um sábado a gente saía, um sábado a gente estava cansado, um sábado a gente saía, e a vida estava assim, realmente bem apertada, e a gente juntava ainda algum dinheirinho daquele. Sabe, irmãos, o grande plus, e aí quando eu falo aqui, não só para universitários, mas para outras pessoas também, eu estava na construtora, estava feliz, estava fazendo um trabalho assim, muito interessante, mas eu não estava feliz com aquilo, porque era um trabalho limitado. Você veja que Deus lidar com o jovem adventista não é fácil, né? Não é fácil, porque além de dinheiro, ele quer se sentir satisfeito no trabalho. Não basta, tem que ser um trabalho pleno, né? Porque o adventista está tão acostumado a viver a vida na sua plenitude na religião, a gente discute cada detalhe, que a gente quer atribuir isso à vida toda. Tudo na vida do adventista tem que ser assim, tem que ser intenso, tem que ser bem explicado, tem que ser bem detalhado, né? Porque senão não tem graça. E assim foi o meu trabalho. Eu orei, e estávamos na nossa lua de mel, estava atravessando de barco. Essa foi a parte áurea da nossa lua de mel, né? Porque o resto assim foi bem difícil, bem complexo, mas foi muito feliz. A começar por um adventista que, imagina, eu quando me converti, quis ser logo vegetariano, né? Mas aí, na lua de mel, minha esposa não era vegetariana, e eu quis fazer assim uma gracinha, né? Quis fazer uma gracinha, fazer para ela um churrasco, né? E eu falei: pode deixar que eu vou comprar. Ela disse: eu gosto. Que carne você gosta? Ela disse: eu gosto de cupim. Assunto bom para a gente falar, todo mundo de jejum assim, né? Eu gosto de cupim. Aí eu disse: tá bom. Cupim deve ser fácil, né? Deve ser. Quando eu comia na churrascaria, eu dizia: é sempre uma carne mole, né? Só, irmãos, que o cupim, para ficar mole, ele tem que cozinhar não sei quantas horas numa panela de pressão para depois ir para a churrasqueira. E aí eu comprei, botei no espeto e assei. E aí aquela carne bonita, assim, eu digo: vou arrasar logo na primeira, né? Vai falar meu cozinheiro, né? Irmãos,
Nós roemos cupim o final de semana todo. Roemos cupim o final de semana todo. E confesso a vocês que aquela foi uma experiência difícil que eu tive com a carne, não é? E muito bem, voltando de barco, eu fiz essa oração. Sabe o que é bom de ser mordomo de Deus? Sabe o que é bom de ser um homem fiel a Deus? É porque você tem liberdade para falar com Deus. Sabe? Liberdade. Porque eu sempre fiz sacrifício para ser fiel. Quando as minhas ofertas começavam a ficar comuns, e entrar na minha rotina, eu dizia, está na hora de uma oferta de sacrifício. Está na hora, eu preciso de uma oferta de sacrifício. Eu preciso arrumar alguma coisa que, mais uma vez, me faça pensar em mim para ofertar a Deus. E eu sempre buscava uma oferta de sacrifício. Aqueles que me conheceram nessa época sabem bem o que eu estou falando. Uma oferta de sacrifício. Quando a minha vida financeira com Deus, ali, meus dias, minhas ofertas, começavam a ficar normais, eu dizia, não, agora eu preciso de alguma coisa assim, que me faça sentir o apego ao dinheiro. E aí eu tiro e dou para Deus. Porque aí Ele vai sempre me colocando no meu lugar. Né? O lugar de que eu não tenho nada, irmãos. Está vendo a aliança que está na sua mão aí? Ela não é sua, ela está com você. O ouro que está na sua mão, já esteve na mão de outro. E no futuro vai estar na mão de outro. Porque Deus disse, meu é o ouro e a prata. E seu, se você tiver a graça, é a vida eterna. Se não, nada. E a gente não podemos nos esquecer disso. E muito bem. E então, toca o telefone. Depois da minha oração, toca o telefone. Irmãos, eu sou um cara que, quando eu oro, o telefone toca. E aí tocou o telefone, eu atendi, era esse advogado com quem eu trabalhava com ele, ele disse, Lula ganhou, eu não tenho um bom relacionamento com o PT, estou voltando. E tem uma rede de shopping centers que quer me contratar, só que eu não tenho a mínima ideia de como lidar com isso. E como eu sei que você foi lojista de shopping muito tempo, né, eu quero lhe fazer uma proposta para você assumir esses shoppings. Irmãos, na hora eu tremi, falei, nossa! Porque deve ter muitos advogados aqui, shopping center é a coisa mais complexa que existe no direito. Eu costumo brincar que só existe uma coisa mais complexa de advogar do que aeroporto e igreja, é shopping center. E vejam, shopping center envolve tudo que vocês imaginarem, vocês vão ali na loja, ali, vocês nem têm ideia da quantidade de coisa que acontece por trás daquilo, para vocês terem acesso àquilo. E eu falei, é isso que eu quero, mas um desafio fantástico, e eu fui lá, e ele me explicou como seria, são 9 shoppings, por exemplo, um dos shoppings dessa carteira era o Shopping Vila Lobos de São Paulo, então o Shopping Vila Lobos, Shopping de Recife, mas shopping espalhado no Brasil inteiro, e eu fiquei assim, poxa, aquilo seria fantástico para mim, é isso que eu quero. Ele disse assim, só tem um detalhe, sempre tem um detalhe, viu, irmãos? Sempre tem um detalhe, e é no detalhe que a gente é testado. Ele disse, só tem um detalhe, nós estamos começando o contrato ainda, eu estou reerguendo ali o escritório, eu estou voltando agora, e eu só posso lhe prometer o mesmo salário que eu pagava antes, R$600 por mês. Digo, mas como? Pensei comigo assim, 600, tudo isso e 600? Ele disse, e aí, aceita? Lembrei da minha oração, e disse assim, ou eu aceito, ou eu nunca mais vou confiar na minha oração. Ou eu aceito, ou eu nunca vou ter mais coragem de falar para as pessoas, para aceitarem as coisas depois que fizerem uma oração. Eu disse, eu aceito. Ele disse, olha, só 600. Eu disse, não, eu aceito. Como se eu tivesse com uma poupança lotada para sobreviver 2 anos sem trabalhar. Né? Eu aceito. Liguei para minha esposa e disse, Ana, o nome dela é Ana. Disse, Ana, vou voltar a trabalhar com isso. Ela, nossa, que ótimo e tal. Ela disse, e o salário? Disse, não, esse é um detalhe, a gente conversa depois. Detalhe. E aí a conversa não foi muito agradável, né, depois. Primeiro mês, irmãos, acabaram-se a reserva. E aí acabou a reserva, e eu disse, Deus vai prover alguma coisa, né? E aí no primeiro mês acabou a reserva, e no segundo mês eu disse, Deus vai prover alguma coisa, e eu entrei no cheque especial. Quando eu entrei no cheque especial, aí foi difícil, porque eu disse, espera aí, Senhor, como diz um amigo meu, disse, o senhor lembra disso, né? Eu disse para ele, Senhor, aí complica,
porque eu estou achando que eu me equivoquei em alguma coisa. Porque eu nunca vi um servo de Deus passar por essa situação, fiel como eu sou. Senhor, me desculpa, eu não estou aqui querendo determinar nada, mas aí eu não estou entendendo o que está acontecendo. E sabem que foi passando aquele tempo, e aí a Universidade Federal abriu concurso para ser professor. Imagina, eu com 7 meses de formado. Hein? Você vê que adventista, como diz ela, né, tem que pensar no melhor. No meu caso, eu fui até um pouco irresponsável. Né? E eu me inscrevi, né? E falei, poxa, tomara que ninguém se inscreva, tomara que ninguém se inscreva, tomara que ninguém se inscreva. E todo mundo se inscreveu, irmãos. Cheguei lá, sala cheia, assim, 26 candidatos por vaga. Só tinha uma vaga. E não era uma vaga comum, né, porque era a vaga do ministro Carlos Brito, atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que foi para o Supremo e deixou a vaga na universidade. E eu, com 7 meses de formado, disse, eu quero. Tem que, como diz a minha filha, né, tem que pedir, né, papai? Quem sabe, né? E aí, irmãos, eu me inscrevi. Só que, do meu lado, tinha uma moça com doutorado em Direito Comercial pela Sorbonne. E ela me perguntou assim, você fez seu doutorado onde? Aí eu disse a ela assim, hã? Ela, seu doutorado? Eu disse, é. Não, eu ainda estou pensando, ainda estou vendo a melhor banca, eu ainda estava pagando ainda o diploma, como é que eu ia fazer doutorado? Irmãos, então, eu me inscrevi, e aquela quantidade toda de gente, fui embora dali, triste, né, porque achando que só eu ia me inscrever, não imagina. E aí, comecei levando a minha vida, felicíssimo, não é? A advocacia de shopping center estava 200 por hora, assim, já estava ensaiando um negócio para pedir um aumento, porque estava difícil, né? Imagina, fazendo aquela quantidade toda de serviço e ganhando tão pouco. E vocês sabem que eu fui lá na construtora para avisar que ia sair. Falei, olha, eu vou sair. E aí o dono da construtora olhou para mim e disse assim, poxa, nós estamos gostando do seu serviço aqui. Eu disse, pois é, mas eu vou sair da construtora. Ele disse, foi o seguinte, eu não sei qual foi a proposta que você fez, mas nós vamos dobrar o seu salário para você ficar aqui. Quando eu pensei em R$ 2.400, irmãos, pensei em não ficar mais cansado sábado à noite. Ele disse para ele, não, mas eu tenho que agradecer, muito obrigado. Ele disse, a sua proposta foi melhor? Eu digo, foi. Sua proposta foi melhor? Não, mais do que isso eu não posso. Eu digo, tá bom. E aí eu falei com a Ana Karina, e naquele dia, quase nós tivemos um problema sério em casa, né? Mas eu falei com ela, ou eu confio em Deus, ou eu não confio em Deus. Ela disse, mas você tem certeza que você pediu direitinho mesmo? Foi bem pedido? Eu digo, foi. O pior que foi. O pior é que eu pedi exatamente o que eu recebi. Então, tá bom. Você sabe que é engraçado, né? Vocês falam ali, olhando para o telão, eu olho para vocês, vocês estão olhando para o telão. Isso é uma sensação estranha aqui. Eu vou começar a olhar para o telão também. E quando eu estava ali, aí eu comecei a fazer um curso de Direito Administrativo à noite, né? Eu queria buscar alguma coisa diferente. E aí tocou meu telefone. Tocou o telefone, era a mulher da universidade dizendo, a prova é hoje, você não vai vir fazer, não? Eu digo, e que horas é o horário da minha prova? Ela disse, não, a prova foi hoje o dia inteiro, foi a parte, porque, vejam, coisa interessante, eles tinham aberto para selecionar mestres, doutores, como ninguém tinha se inscrito as outras vezes, eles então criaram essa prova para professor substituto, e nessa prova, eles davam um peso maior na aula, e não nos títulos, porque na hora que eu vi a lista de inscritos, eu estava exatamente em último lugar, título, graduado, né? Título graduado, bacharel, né? E ela disse, você não vai fazer a prova? Eu digo, vou. Ela disse, então vou te colocar por último, tá? Eu digo, tá bom, pode me colocar por último. Eu imaginei, pô, mesmo tema, o dia inteiro, esse pessoal ouvindo e eu sou o último, né? Então, vou ou não vou? Eu falei, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá na universidade, passou um amigo meu por mim e disse, Luiz, você é aqui? Eu digo, pois é. O que você vai fazer aqui? Eu digo, vou fazer a prova. Ele disse, pai, então eu vou para o banheiro para orar por você. Eu digo, vai, irmão, porque ore muito. Fique bastante tempo lá orando, porque... E sabe que eu entrei, aqueles que conhecem lá a universidade tem a sala aqui,
fica aqui a secretária e logo aqui fica a sala dos professores, é uma sala separada da outra. E eu entrei naquela sala, ela disse, pode sentar aí, porque o penúltimo candidato já está lá e você vai ser o último. E eu sentei, enquanto eu estava sentado aqui numa cadeira, aguardando a minha vez, entra uma pessoa na sala de aula e disse, professor Luiz, tudo bem? Eu digo, tudo bem, mas eu não sou professor, eu sou candidato a professor. Ele disse, pois é, professor, o senhor vai fazer a prova agora, não é? Eu disse, vou. Professor, o senhor preparou um plano de aula? Sim, preparei o plano de aula. Na verdade, eu nem sabia o que era plano de aula, né? Na verdade, eu preparei o plano de aula porque uma amiga minha lá da igreja, que era pedagoga, a Adna, eu disse, Adna, como é que faz um plano de aula? Ela disse assim, é assim, ó. E ela me disse como era e eu fiz um plano de aula. E aí a pessoa me perguntou, vem cá, você fez então a transparência? Eu digo, não, você fez o plano de aula? Fiz. Por que você não imprime numa transparência? Eu digo, não, transparência, eu vou gastar R$2,50 para fazer uma transparência ali fora. Eu vou ficar aqui mesmo, né? Daqui a pouco. Eu estou fazendo isso só por experiência. Ela disse, mas o que custa, rapaz? Você vai lá e imprime uma transparência. Eu digo, não vou. Ela disse, aqui no centro acadêmico, do lado, imprima na transparência. Eu digo, não, imprime na transparência. Imprima na transparência o negócio. Aí eu saí, fui lá, imprimi na transparência. Quando voltei para dizer, não tinha ninguém. Aí falei com a secretária, cadê aquela pessoa que estava aqui agora falando comigo para imprimir numa transparência? Ela olhou para mim com aquela cara assim, quem? Aqui agora, falando comigo na transparência. Ela disse, não, eu só vi o senhor falando sozinho aí, mas tem aqui o... Minha senhora, estava comigo aqui agora, falando da transparência. Ela disse, já é a sua vez, você já pode subir. E aí, irmãos, eu subi. Subi, quando eu cheguei à banca, o examinador estava literalmente dormindo. Eu não vou dizer o nome do juiz, porque o Neto conhece, pode ser que ele depois fale mal para o juiz lá. Mas ali tinha um juiz federal, 2 professores ali, e eles iam fazer a avaliação. E eles tinham ouvido 26 aulas, 25, porque a minha é a 26ª, 25 aulas sobre o mesmo tema. E aí eu comecei perguntando a eles se eles conheciam a história do escorpião e do elefante. E aí eles falaram, pô, um maluco vai falar aqui, né? E aí contei a história do escorpião e do elefante para eles, um dia eu conto para vocês. E aí o indivíduo olhou para mim e disse assim, você é professor há muito tempo? Eu digo, mais ou menos, uns 5 anos, mais ou menos. Você é professor há 5 anos, e onde é que você dá aula? Ela disse, na escola Sabatina. Onde você dá aula, rapaz? Você dá aula na escola Sabatina. E onde é que fica isso? Eu digo, no mundo inteiro tem filial. Essa tem filial no mundo inteiro. O negócio é grande, viu? É grande. Só professor não tem nem dizer quantos professores tem. É professor que não acaba mais. Viu? Aluno eu sei dizer, tem quase 15 milhões de alunos. Naquela época, né? E aí, irmãos, eu terminei de dar minha aula e o juiz disse assim, a sua aula foi a única que eu não dormi. Eu digo, também, né? Usei minha transparência e tal. E aí fui embora para casa, irmãos, e aqueles dias passados dali foram dias muito difíceis para mim. Sabe, foram dias difíceis para mim por um motivo muito simples. Porque naquela semana ia voltar o meu primeiro cheque. E aí foi difícil. Porque um jovem de 20 e poucos anos, que devolvia 10% de dízimo, 10% de oferta, do pouco salário que ganhava, eu me achava um mordomo. O meu relacionamento com Deus era e é muito intenso. Eu digo, não posso, eu não consigo crer. E sabem que naquela quarta-feira de manhã eu blasfemei. Aquela quarta-feira de manhã eu me acordei, disse, Senhor, eu quero lhe pedir perdão. Perdão porque eu fui um irresponsável, eu devia ter ficado na construtora, o Senhor mandou uma mensagem para mim ainda, me oferecendo o dobro do salário que eu ganhava, e agora está aí com a minha família, vai voltar o meu primeiro cheque, eu não vou conseguir pagar o carro, quer dizer, Senhor, que absurdo, imagina, eu vou dar um mau testemunho para os meus irmãos, vou ficar com o nome negativado, eu queria pedir ao Senhor perdão por ter feito isso, e eu queria que o Senhor me desse uma chance.
Eu vou de novo ao dono da construtora, vou dizer que me equivoquei, vou agradecer isso tudo. Na verdade, a gente não tem que ser feliz com o que faz, a gente tem que viver com o que faz, etc. E aí, enquanto eu fazia essa oração, tocou o telefone de novo. Tocou o telefone numa quarta-feira de manhã, e eu atendi o telefone e disse: professor Luigi. Eu digo: pois não. Professor Luigi, é da Universidade Federal. Eu digo: como vai, tudo bem? Ele disse: pois é, professor, nós precisamos que o senhor venha aqui para o senhor assinar o contrato, porque o senhor passou em primeiro lugar no concurso. E aí, irmãos, eu fui para a universidade, assim, crente que tinha acontecido algum equívoco, né, irmãos? Imagina. E aí eu fui, o equívoco era meu, né? Depois eu fui entender. E sabe que eu cheguei lá, estava um burburinho ali, viu, Neto? Burburinho na sala de coordenação ali, aquele negócio, que absurdo, o menino passou. Imagina, o menino tem 7 meses de formado, vai entrar na vaga do ministro Carlos Brito. Como é que pode um negócio desse? Não pode, não é possível, tal. E eu fui lá, cheguei assim: e o que foi que aconteceu aí? O que foi que aconteceu? Ele disse: não, o menino, até que ele deu uma boa aula, parece que ele já dava aula em algum lugar, o negócio. Né? Não era nenhuma universidade que ele dava aula, mas já dava aula aí, deu até uma aula boa aqui no negócio, e passou. E o pior é o seguinte: aqui na classificação eu tinha ficado na frente dele, essa mulher tinha doutorado, hein, na França. Eu tinha ficado na frente dele 0,04 décimos, o que já era um absurdo. Não é? Mas aí depois, eles tinham um outro critério aqui, que era um critério de metodologia, e por causa desse critério, uma transparência. Ele ficou 0,02 na minha frente, ou seja, 0,06 ele ganhou por essa transparência. Irmãos, nunca mais eu vi a pessoa que me mandou fazer a transparência. Eu acho até que em algum momento eu vou me encontrar de novo com ela. Em algum momento da minha vida eu ainda vou esbarrar com ele de novo. Mas, daquele dia em diante, aí a minha vida mudou, né, irmãos? Porque de recém-formado eu passei a ser professor da Universidade Federal. E aí fui eleito paraninfo em todas as turmas que eu dei aula naquele período. E aí a minha vida literalmente, irmãos, expandiu de uma forma que eu não vou ter tempo para explicar tanta coisa para vocês que aconteceu. O que eu posso dizer para vocês é que aos 28 anos de idade, eu era o maior dizimista do campo. 30% da minha igreja tinha 1.283 membros, 30% da oferta da igreja quem dava era eu, com 28 anos de idade. Eu me lembro que passei a ser de funcionário, passei a ser sócio do escritório. Na minha equipe tinha quase 16 advogados trabalhando. Nós tínhamos uma estrutura muito grande, nosso escritório faturava muito bem, a nossa estrutura estava toda organizada. Aí eu comecei a dar aula em outras universidades também, na faculdade de negócios. Até hoje eles não aceitaram suspender o meu contrato lá. E dando aula na faculdade de negócios, trabalhava feito um louco, etc. E ali estava muito bem. A igreja me contratou o meu escritório, eu advogava para a igreja em todo o Nordeste. E nós tínhamos uma estrutura que a gente realmente estava muito feliz com tudo que estava construindo. Inclusive, essa vigília, esse aqui que a gente está chamando de vigília, mas, na verdade, isso aqui é o Vijobs, né, pastor? Que é a vigília, jejum e oração em busca do Espírito Santo. Nós tínhamos uma equipe que rodava. Então, assim, todo o meu dinheiro disponível, quando eu tinha disponível, era para investir em evangelismo, fazer só a minha família, nós sustentávamos 3 obreiros que trabalhavam com a gente, alguns pastores em início de carreira, nós pagávamos o salário deles para que eles pudessem iniciar a atividade deles, ajudávamos o evangelismo, gravamos CDs de alguns cantores, patrocinamos alguns CDs de alguns cantores, fazíamos assim, tudo que a gente podia. Nós sempre que tinha alguma coisa que começava a sobrar muito dinheiro, eu procurava um cantor, alguém que quisesse gravar um CD, exatamente para fazer uma oferta de sacrifício, né? Viver um momento ali para poder construir. E nós tínhamos uma equipe, né, que a gente fazia o Vijobs itinerante. E eu vou contar só um pouco para vocês do que é uma bênção de uma vigília como essa. Chegou um momento que as igrejas convidavam a gente para ir, para nós melhorarmos a fidelidade dos membros. E nós fomos juntos, né? Naquela época, tinha vários meninos que faziam parte da minha equipe, a gente patrocinava muita coisa. Um dos meninos hoje é professor do NASP. Neto, coloque de pé, por favor. Não é? Coloque de pé para te apresentar, né? Professor do curso de Direito, não é? E trabalhava com a gente nessa equipe no Vijobs, mas teve uma viagem que foi muito especial. Essa viagem nós fomos para Recife. Nós alugamos um Doblô e um Corsa, né? Um Corsa sedã,
botamos o teclado do Neto, que era um teclado pesado, sempre dava trabalho o teclado do Neto, né? Botamos o teclado, botamos um piano em cima, enchemos o doblô na lotação máxima e saía a gente para fazer essa viagem. E fomos fazer essa viagem, e quando nós chegamos no hotel onde nós ficamos lá em Recife, uma das componentes do grupo abriu a porta do doblô e rasgou aquela porta de correr do doblô no muro, assim. Ai, irmãos, eu quase chorei, porque naquele mês eu não tinha mais oferta para dar. Já tinha ido a oferta toda. E eu disse, vou ter que entregar esse carro, ainda vou ter que pagar isso agora aí. E aí fizemos a viagem, o programa foi uma bênção, mas quando nós voltamos eu sabia que tinha um problema daquela bendita, daquela porta. E aí, quando nós fomos tirar o teclado do Neto, né? O bendito teclado do Neto, do Corsa, o teclado do Neto, de tanto bater no painel do carro na viagem, furou o painel do carro. Sabe aquele clima assim, estávamos todos felizes, de repente aquele clima de velório assim. E eu digo, não adianta, bola para frente, vamos lá entregar esses carros. Tentamos ainda passar bombril no rasgado, tentamos dar uma... não teve jeito, né? Porta rasgada e painel furado, vamos entregar os carros. Aí fomos entregar. Fui eu e o maestro que acompanhava a gente, que era o Alex, vamos lá entregar, e chamei o indivíduo do carro e falei, Alex, vamos procurar algum lugar no aeroporto que não seja muito iluminado para entregar. Vamos entregar ali, e o local de entrega era no meio dos holofotes, assim, pum, aquele negócio arranhadaço, assim, rasgado na porta. Diga, já era. Aí agora, Alex, não tem jeito. E aí, vinha eu e o Alex, assim, aí o Alex assim, vou na frente ali para já tirar alguma coisa que tenha no carro. E estávamos eu com o indivíduo da Localiza, eu já andando, parecendo que eu estava indo para um sacrifício, né, andando ali, etc. De repente, volta o Alex chorando e tremendo. Eu digo, pronto, bateram no carro e acabaram de destruir o carro todo. Né? Alex entra tremendo, o que foi, Alex? Ele disse, vá lá ver. Eu digo, o que foi, Alex? Quem conhece, ele sabe que ele dá uma gaguejadazinha, né? Você vai lá ver. Irmãos, não tinha nada na porta do carro. Quando os meninos viram isso, sabe aquele negócio de eu nunca acreditei que isso podia ser possível? Irmãos, o carro estava intacto. O painel do Celta não, do Corsa, não tinha nada, irmãos. Sabe, ainda bem que você está aqui, Neto, para ninguém achar que eu sou mentiroso, né? Irmãos, aquilo ali desequilibrou a gente de um jeito, sabe, abalou a equipe de um jeito que nós começamos assim, naquele dia, a equipe toda entendeu que tinha que trabalhar para a obra. Sabe, o espírito que tomou conta da gente ali foi um espírito tão forte que da nossa equipe viraram 2 pastores, o outro trabalha para a obra, o Neto aceitou o chamado do NASP, e não tinha como, sabe, porque Deus nunca tinha sido tão presente na vida da gente, como aquele simples fato que estava ali. Nós vimos, sabe, não era coisa que, não foi coincidência, não foi ninguém que contou, nós vimos, a gente sofreu na viagem por causa daquilo, e nós olhamos para aquele carro ali perfeito, a gente simplesmente, até hoje eu tenho que repetir isso para eu não me esquecer, porque é fácil deixar de acreditar nisso. E aí, irmãos, eu continuei a minha vida, e aí, o desenvolvimento financeiro da minha vida era uma coisa incrível, era realmente, eu tinha, tudo o que eu quis, eu tive, tudo o que eu quis, eu tive, aos 28 anos, tudo o que eu desejei, eu tive, e eu lembro que eu estava construindo uma casa na praia para mim, era a casa dos nossos sonhos, a casa do meu sonho, a casa do sonho da minha esposa, e nós fizemos a casa como queríamos, a quadra tinha um lagozinho lá, tinha quadra de squash, tinha um negócio, uma estrutura bem legal, nesse um condomínio fechado, e aí eu me lembro o dia que eu coloquei a mão no ombro da minha esposa, e disse, Ana, a gente tem mais do que a gente precisa, né? Quem sabe, acho que está na hora de a gente arrumar uma outra oferta de sacrifício. E disse para ela, mas uma coisa é boa, né? Essa é a casa onde nós vamos morar o resto das nossas vidas. Quando eu disse isso para ela, colocando o último rodapé, tocou o telefone. E aí tocou o telefone, era o tesoureiro da União Nordeste, disse assim, tem 2 pessoas aqui em Recife que eu preciso que você venha agora para conversar comigo. Eu digo, pois não, eu vou. Cheguei lá, estava o pastor Ayrton e o pastor Marino.
Algumas pessoas até pensam que eu já conhecia o pastor Ayrton há mais tempo, mas eu conheci o pastor Ayrton ali naquele momento. E o pastor Ayrton me disse assim: Luíde, nós temos um desafio para você. Eu disse: pois não, pastor? Eu estou aqui para... Eu tenho uma coisa nessa igreja que eu estou especialista em desafios, né? E ele disse assim: é o seguinte, doutor Erich, doutor Misael, cadê o doutor Misael? Doutor Erich, doutor Misael estão no momento de se aposentar. E nós precisamos de achar um substituto. Faz mais ou menos uns 6 meses que nós estamos orando, e em oração Deus mencionou o seu nome. Eu disse: tá bom, pastor. Ele disse: e aí, você topa? Eu digo: pastor, eu estou à disposição da igreja, sem nem saber o que eu estava falando, né? Se eu estou à disposição da igreja, veja, eu estou disposto a fazer, não tem problema, eu já advogo para a União Nordeste com o meu escritório aqui, eu amplio o escritório e vai advogar para a divisão também. Ele disse: não, você não está entendendo. Na verdade, a gente quer um pouco mais de você, mas nós não vamos falar disso agora, a gente só queria saber se você topava, né? Então, já que você disse que topa, nós vamos marcar lá em Brasília, e você vai lá em Brasília e a gente vai conversar, é um desafio como você nunca teve na sua vida, etc. Eu digo: não, pastor, eu já tenho muita experiência jurídica. Ele disse: mas essa é um pouco diferente, não é? E aí eu fui, marquei para Brasília no início de dezembro de 2008, eu estive lá, me encontrei com o doutor Misael, me encontrei com o doutor Erich ali, nós conversamos algumas coisas, e aí eles me chamaram para uma reunião fechada, estava o doutor Erich, o pastor Marino, o pastor Ayrton, etc. E aí começaram a falar para mim de tudo que eu ia fazer. Disseram: olha, você vai ser responsável por 8 países, tem uma equipe, na época, de 20 advogados, hoje nós temos 100, mas na época era uma equipe de 20 advogados, você vai coordenar esses 20 advogados para trabalhar em toda a América do Sul, tem os 8 países. Você fala inglês? Eu digo: inglês fala. E espanhol? Não. Eu disse: você vai ter tempo, uns 6 meses para aprender, mais ou menos, né? E aí, disse: é o seguinte, só tem um detalhe agora. Eu digo: qual o detalhe? É o seguinte, o obreiro, ele é dedicação exclusiva. Eu disse: como assim, professor, dedicação exclusiva? Mas eu já sou um adventista, né? O adventista ele já é dedicado a Deus, tudo meu é dedicado a Deus. Ele disse: não, é assim, é tudo mesmo. Como assim tudo mesmo? Eu disse: você vai ter que vir ser missionário da igreja, você vai ter que vir para Brasília e você vai ter que abrir mão de tudo que você tem. Eu digo: tá bom, fiz os cálculos, né? Abri mão de tudo que eu tenho, 8 países, uma equipe de 20 advogados, responsáveis, eles vão pagar uns 100 mil por mês, né? Fiz as minhas contas todas. E aí eu disse: pastor, me desculpa só fazer a pergunta, mas eu preciso saber como é essa questão da remuneração. Eu disse: não, o diretor jurídico da divisão recebe 110 pontos na escala. Eu digo: 110 deve ser 10% a mais do que... Não? E eu disse: pastor, assim, desculpe ainda, insistir um pouco mais na pergunta, eu não gosto de discutir salário assim, tudo, mas o que isso significa? Líquido por mês, assim, líquido, vai sobrar quanto mais ou menos por mês? Não, vai sobrar aí uns R$1.800, uns R$2.000, assim. Não, mas a igreja vai te dar moradia, vai dizer: pastor, R$1.800. Ô, pastor, eu queria agradecer a oportunidade de vocês terem me trazido a Brasília. Eu quero dizer para o senhor assim, que infelizmente eu não posso aceitar. Não posso, nem que eu não quero, eu não posso aceitar. Porque eu não tenho condições. Ele disse: nós sabíamos disso, né? Nós esperávamos que fosse um obreiro, nós não sabíamos que você... E nós vimos essa situação, mas quando você disse que topava, eu dizia: mas eu não sabia qual era o contexto, qual era a situação. Eu disse: eu queria agradecer, pastor, inclusive eu queria pagar até a passagem aérea que eu vim aqui. Eu disse: não, você não está entendendo. Nesse ponto, irmãos, se vocês pudessem conviver um pouco mais com o pastor Ayrton, você ia entender como é que aquele homem trabalha. Ele olhou para mim e disse assim: não, você não está entendendo, a igreja não aceita o seu não. Eu disse: pastor, você não está entendendo, eu não... Não é questão de aceitar ou não, é que não tem. Ele falou o seguinte: a igreja vai aceitar o seu não, mas só no dia 31 de janeiro do ano que vem. Eu disse: como assim? A igreja vai pagar para você voltar aqui 31 de janeiro e dizer não, mas daqui até lá você tem que pensar. Eu digo: tá bom, então eu vou pensar, mas eu queria pagar as duas... Luíde,
aqui é a divisão sul-americana. Se a gente não puder passar 2 passagens para o indivíduo vir aqui para dizer sim ou não para a proposta nossa, eu digo, tá bom, pastor, não desculpe, mas só estou, porque eu não... Tá bom, você vai, 31 de janeiro você volta. Isso o doutor Eres, viu, Tom Israel, já estava, eu sabia que eu não devia... E o pastor Marino perguntou assim, mas a gente não sabia dessa sua dívida, eu digo, mas eu não sabia que vocês iam me pagar isso. E ali saiu daquilo, quando eu estava saindo na porta assim, o pastor Herto olhou para mim e disse assim, doutor Luigi, eu digo, pois não, pastor. Ele disse, chegou a sua hora de viver do dízimo e devolver 90%. Irmãos, lembra lá atrás, quando eu me converti, que eu perguntei àquele homem, será que algum dia eu vou ter maturidade de devolver 90% e viver do dízimo? Ele disse, um dia, Deus vai enviar alguém para te dizer isso. E aí, quando ele me disse isso, eu dei aquela parada, eu digo, mas foi coincidência. Entrei no avião, fui embora para casa, e repetindo para mim, não posso, não tem como, e não tinha mesmo, irmãos. Veja, só a dívida da casa que eu tinha para pagar, com o salário que eu ganhava, eu pagava tranquilo, mas estava financiada para 7 anos, eu não tinha chance nenhuma de ir, não tinha como. E sabe que cheguei em casa e foi uma via sacra, porque essas coisas espalham rápido, né? Incrível. Uma via sacra de gente lá em casa para eu não aceitar, não aceito. Alguns iam lá e disseram assim, você não sabe o que é a obra, viu? Você não sabe o que é a obra. E sabe, irmãos, eu queria só fazer um corte epistemológico aqui para falar com vocês. A obra é exatamente aquilo que eu esperava que ela fosse desde que eu devolvi o meu primeiro dízimo nessa igreja. É muita seriedade, é muita organização. Pode haver falhas? Pode, como toda estrutura humana pode ter, irmãos. Mas hoje um dos principais trabalhos que eu tenho no departamento jurídico é exatamente fiscalizar, junto com uma equipe grande de auditores, a aplicação do dízimo. É tudo feito com muita seriedade, com muita coerência, de tal forma que se eu saísse da obra hoje, eu continuaria fiel do mesmo jeito, tendo visto tudo por dentro, como acontece, eu continuaria sendo o mesmo homem. E a obra é exatamente aquilo que eu esperava que ela fosse e sempre foi. E eu já vi tudo o que acontece, irmãos. Não tem nada de livro preto, nada de coisa escondida, não tem nada disso. Pelo contrário, é transparência total. Qualquer um de vocês que quiser ir lá, nós mostramos tudo para vocês. Tudo. Inclusive meu contra-cheque. Tudo. Mostro para vocês. Não tem problema. A gente trabalha sempre com muita transparência para a igreja, exatamente para que o membro possa ser fiel e não tenha desculpa de não ser fiel porque não confia na igreja. Muito bem, e aí todo mundo ali dizendo para mim, não vá, pastores, amigos meus, não vá, outro amigo não vá, todo mundo não vá, porque todo mundo já sabia o trabalho que a gente fazia, já era um ancião, já era um negócio, Neto disse não vá, todo mundo disse não vá, e hoje eu digo, vá Neto, vá, né? Todo mundo dizia não vá, os meus amigos todos, e aí foi um amigo meu, dizia assim, saiu de Salvador, foi para lá e disse assim, vim aqui só para ter certeza que você não vai. Eu disse para ele, mas eu vou lhe contar uma história. E aí contei a história para ele. Ele disse, epa, aí é diferente. Eu digo, diferente o quê? Ele disse, não, mas aí você tem que fazer uma prova com Deus. Como assim? Porque se Deus submeteu essa situação toda, você tem que fazer uma prova com Ele para saber se é vontade que você vá ou não. Eu digo, mas como que eu vou fazer prova? Se Ele disser que é para eu ir, eu não vou ter dinheiro para ir. Não, você tem que fazer uma prova. Eu digo, então tá bom, vou fazer uma prova. Só antes dessa prova, você ainda pode me dar mais 5 minutos para eu falar a questão do cinema, não? Porque eram as 3 coisas que eu falei, né? Posso ainda não? Quem é o chefe? Posso? Lembra que eu falei com vocês que a voz do povo, né, pastor? A voz do povo, né? Sabe que eu falei com vocês que eu tinha 3 dificuldades na igreja adventista, né? Dificuldade número 1, a graça. Dificuldade número 2, a fidelidade. E o problema número 3 era o cinema, que eu não conseguia entender, irmãos. Por que nós tínhamos essa bobagem, né? Bobagem, agora no cinema. E aí, tudo falava que era bobagem, isso é bobagem. Até um dia que um pastor falou comigo assim, olha, você está falando aí que é bobagem, mas está escrito no Espírito de Profecia. Eu digo, não. Porque, veja, podiam falar qualquer coisa comigo, agora que o Espírito de Profecia estava errado, aí era briga comigo. Eu digo, onde? E aí ele me passou as referências, e eu fui ler, não, mas está escrito aqui teatro, não é cinema. E depois eu comecei a, você sabe, né, quando o Espírito Santo começa,
E aí eu comecei a pesquisar, imagina, eu era advogado de shopping center, irmãos, eu nunca paguei para ir ao cinema na minha vida. Eu assistia 6 filmes por dia, o pré-lançamento chegava, recebia um chamado do cinema para ir assistir primeiro que todo mundo, naquela sala restrita que só assiste, né, aquelas pessoas chiques. Muito bem. E o filme chegava, eu ia lá para assistir. E aí agora, assim, mesmo adventista, eu digo, não, mas eu ainda vou ainda, porque eu acho que isso é só, acho que isso é bobagem, isso é uma coisa desatualizada. Né, eu dizia, como todo mundo diz, né, isso é uma coisa de antigamente, que os cinemas eram aquelas coisas ruins, que as pessoas iam para namorar no cinema, etc. O problema não é o lugar, o problema é o filme, se escolher bem o filme, aquelas várias desculpas, né, que a gente ouvia por aí e tal, e eu tinha aquilo como certeza absoluta, isso é bobagem e tudo. E aí, irmãos, eu comecei a estudar mais sobre o cinema. E aí eu fui eleito ancião da igreja, um dos anciãos mais jovens que tinha lá na nossa igreja. E aí agora complicou, né? Porque ancião ir ao cinema violando o manual da igreja não podia, né? Eu digo, agora eu não posso ir mais, mas não posso ir porque eu tenho convicção. Não estou indo porque eu sou ancião e não posso dar mau exemplo. Nem que eu ache isso que seja mau exemplo, mas não posso ir. E sabe que eu parei de ir. Mas quando eu parei de ir, aí eu cheguei à conclusão de que eu ia mudar a igreja, né? Engraçado, é aquilo que a gente não concorda. Não, eu preciso, então, já que eu tenho tanta experiência nessa questão de cinema, de negócio e tal, acho que está na hora de alguém começar a mostrar para a igreja que eles estão equivocados nisso. Sabe que eu comecei a pesquisar. E a primeira coisa que eu descobri é que na época de Ellen White, cinema chamava teatro. E aí eu já comecei a ficar preocupado. O cinema sempre foi chamado de teatro elétrico, tanto que vocês têm em casa um home theater, né? Vocês têm um teatro em casa. E sabe que algumas coisas que eu achava que era comum, comecei a estudar aquilo, comecei a estudar sobre o cinema, e as pessoas diziam, mas quando Ellen White morreu, nem filme tinha uns 60 filmes antes de Ellen White morrer. E ela sempre falou expressamente sobre a questão do teatro elétrico, ela sempre descreveu o cinema, e aquilo era complicado para mim, mas eu ainda rejeitava aqueles argumentos ainda. Até que eu fui contratado. E aqui, não quero me pedir a referência disso, porque, por isso que eu só falo disso em testemunho. O pessoal da casa me pediu para eu escrever isso. E eu disse que eu não podia escrever, porque eu não posso citar a fonte, porque eu fui contratado como advogado dessa rede de cinemas. E como é uma rede muito grande, eu assinei contrato de confidencialidade, etc. Ainda estou vinculado a ele, não posso revelar a fonte, mas como testemunho eu posso falar, porque é a minha opinião, né? E eu não falo nada negativo contra eles, muito pelo contrário, para eles é positivo. E aí, irmãos, fui contratado, na época, o Ministério Público, não sei se você se lembra dessa campanha, o Ministério Público Federal e Estadual tinha feito uma campanha para não vender bebida alcoólica para menor. E eles estavam chamando, fazer uma licitação, uma audiência pública, para organizar uma licitação com os meios de comunicação, para ver quem assumiria aquela propaganda. E o cinema, eu sei aqui que ninguém nunca vai ao cinema, nem nunca foi, mas eu vou explicar a vocês como é. É assim, ó, antes do filme tem algumas propagandas. Né? Antes do filme tem algumas propagandas. E essa rede de cinema estava se especializando nessas propagandas, fazendo propagandas com a mesma qualidade de filme. Mesma qualidade de filme. E então fui contratado para representar, nessa época eu era professor de Direito Administrativo, tanto da Universidade Federal quanto da Faculdade de Negócios, e fui lá para ser, como advogava para shopping também, fui lá para ser o representante deles nessa licitação e dar toda a assessoria jurídica para eles. E na viagem, a audiência pública ia ser feita num resort lá, chamado Fazenda Boa Luz, nós fomos para esse resort. E no caminho, o diretor de marketing dessa empresa, que por acaso é um brasileiro, mora nos Estados Unidos, mas era um brasileiro, tinha vindo para participar disso, essa expansão na América do Sul, ele me disse, doutor, nós temos aqui um dossiê para te apresentar, são várias sessões, mas nós precisamos que o senhor estude bem a sessão 5, porque vai ser a sessão que vai lhe dar o argumento para você justificar que é mais importante fazer essa propaganda no cinema, para fins de trazer essa cultura para as pessoas, do que nos outros meios de comunicação. Eu digo, tá bom, pois não. E aí, irmãos? E aí? Se a Ellen White estivesse viva, ela ia me dar um tapa na cabeça. Porque eu duvidei do que ela tinha falado. Como se ela, eu acho que ela ainda vai me dar esse tapa ainda, se Deus quiser. Tomara, né? Acho que ela... Você sabe que nós vamos ter 3 surpresas quando chegarmos ao céu, né?
Primeira surpresa que você vai ter é que você não vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que estariam ali. Segunda surpresa que você vai ter é que você vai ver no céu pessoas que você tinha certeza que não estariam. E a terceira surpresa vai ser você estar vendo tudo isso. E Ellen White, então... Ellen White não, né? Ellen White falou há mais tempo. E ele me disse, lê aqui essa seção 5. E eu comecei a ler, irmãos. E eu, claro, vou fazer um resumo aqui, porque isso é uma palestra inteira. Eu vou só fazer um resumo para vocês da estatística aqui. E aquela palestra dizia, aquele estudo científico que foi feito ali, falava da influência dos meios de comunicação sobre nós e da nossa capacidade de defesa. E eles criaram alguns critérios para medir aquilo ali e chegaram ao ponto de uma estatística. E, por exemplo, eles iam fazendo esses estudos com pesquisas nas pessoas, testando a memória das pessoas, e com várias sucessivas perguntas, com vários candidatos durante um período, e eles viam o efeito de cada meio de comunicação, computavam isso estatisticamente e davam, então, o seu diagnóstico. Muito bem. E o primeiro foi a mídia escrita. Na mídia escrita, eles chegaram à conclusão que nós tínhamos 80% de defesa cerebral. Ou seja, 80%. Como é que era medido isso? Eles não mediam pelo consciente, eles mediam pela capacidade da informação de entrar no subconsciente. A informação que entra no subconsciente é aquela que você não consegue filtrar. Você pode ser um fera, você pode ser quem for. Você está ali, submeteu aquela informação, ela passa direto e vai ao subconsciente. Quando uma informação vai ao subconsciente, quanto mais intensa for a forma de você receber essa informação, mais forte é a impressão causada no seu subconsciente. Como você não tem controle sobre o seu subconsciente, a não ser com uma ajuda profissional de primeira linha, o subconsciente ele influencia o seu consciente em alguns momentos que você precisa, sem que você nem saiba. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem simples que eles usam ali. Vocês já viram quando lançam um carro novo? E todo mundo diz, carro feio, não gostei desse carro, esse carro é horrível. Por quê? Porque aquele carro ainda não tem informações no seu subconsciente. Mas depois eles começam a propaganda massiva, você começa a ver as pessoas, as revistas fazem comentários sobre ele, as revistas... Você sabe que nesse estudo tinha o mesmo carro comentado por a mesma revista, 10 meses de duração. A mesma revista que elogiava o carro no início, é a mesma revista que criticava o carro alguns anos depois, ou seja, criando a teoria, que é muito forte da mídia hoje. Qual é a teoria? Você tem que viver a eterna ânsia de possuir, e quando você possui, eles criam em você o tédio de possuir. É a ânsia de ter, e logo depois eles trabalham o tédio de possuir. Ânsia de ter e tédio de possuir. E aí nós vamos sempre querendo trocar os telefones, trocar os carros, não é? E assim nós vamos sempre criando isso. Você só é feliz se você tem o que está na mídia, na moda. Se não tem, é porque não é bom. E isso é muito interessante, esse trabalho deles. Mas voltando aqui, era a medição do subconsciente. Isso é o poder do subconsciente nas pessoas. Muito bem. E a mídia escrita, nós temos 80% de defesa do nosso subconsciente. Veja que nós temos que ter cuidado até com o que a gente lê, não é verdade? Que 20% disso influencia e vai direto para o nosso subconsciente. E o subconsciente ele te influencia em que momentos? No momento que você está para tomar uma decisão importante, e aí o seu subconsciente manda, diz, isso é bom para você. Você não sabe nem por que é bom para você, mas você sente assim, alguma coisa está me dizendo que isso é bom, não é? Esse alguma coisa aí é o registro, está no seu subconsciente, que começa a emitir. O subconsciente ele vem à tona geralmente nos sonhos, né? Ele pode ter influência nisso aí. Muito bem. 80% da nossa capacidade de defesa quando nós estamos lendo alguma coisa. E aí passamos adiante, chegamos na música, não é? E na música, 50% do que a gente ouve vai direto para o nosso subconsciente e 50% fica na consciência. Isso eu não preciso nem dizer para vocês, né? Quantas vezes vocês já se pegaram repetindo uma musiquinha, né? Repetindo uma musiquinha que vocês não gostam, acham ruim, não querem nem ouvir. Eu me lembro que em Brasília tinha uma corretora de imóveis que estava fazendo uma propaganda assim, apartamento, e todo dia de manhã, quando eu estava indo trabalhar na rádio, passava essa bendita dessa musiquinha. E um dia eu estou lá na mesa da divisão, reunido todos os departamentais, negócio, e enquanto eu escrevi, eu estou, Aí, o pastor Almir estava do meu lado e disse assim, ô doutor, que música é essa aí?
Eu digo, pastor, desculpa, essa é a música da corretora lá, todo dia eu fico ouvindo. Então, esse é o subconsciente. O subconsciente, ele vem à tona, não é? Vem à tona essa informação e de repente aquilo está ali e está te influenciando. E aí passou para a televisão. Eu achei que a televisão ia ter muito mais poder de influência. Irmãos, eu estou resumindo para a gente já ir para o final do programa. O sol não pode se pôr, segura aí um pouquinho, segura aí. Né? E na televisão, 40% de defesa. E eu digo, tá bom, né? Até que tá bom, porque 40% para 50% da música, eu achei que a televisão ia ter muito mais influência. Só que a televisão, na crítica eles faziam, a televisão tem muitas coisas ao seu redor, você tem muitos elementos acontecendo, você tem a rotina da sua casa, você tem tudo aquilo, e não tinha toda essa influência, segundo a estatística, o estudo que eles fizeram. E aí tinha uma página, a próxima página seria a página falando sobre o cinema. E aí eles começaram primeiro com um case, eles tinham 2 cases apresentando ali. O primeiro case era o case da Fanta Uva. A Fanta Uva, vocês sabem que a Coca-Cola vende 400 vezes mais do que a Fanta Uva. Né? Não é a Fanta Uva que vende pouco, é a Coca-Cola que vende muito. Né? Isso para nós a gente nem sabe, a gente não consome essas coisas. Então, e aí, estava o case da Fanta Uva, e eles começaram a fazer uma propaganda com a Fanta Uva antes dos filmes. Irmãos, a venda de Fanta Uva nos intervalos de um filme para o outro aumentou 780%. E no dia que eles repetiram a propaganda 2 vezes, ela vendeu mais do que a Coca-Cola. Depoimento recebido das pessoas que estavam lá fora. Os pesquisadores estavam vendendo para registrar exatamente. A pessoa pedia Fanta Uva, ela disse, por que você está pedindo Fanta Uva? Ela disse, não sei, eu vi aqui Fanta Uva, me deu uma vontade de tomar Fanta Uva. Eu nem gosto de Fanta Uva. Estão sentindo o que é o subconsciente? Não. Me deu vontade de tomar Fanta Uva e eu nem gosto de Fanta Uva. E o outro case era um case do Mercedes CL-Car. Se vocês olharem no YouTube, vocês vão até ver essa propaganda. É uma criancinha, ele pega uma Mercedes miniatura, 1x18, e coloca em terra e começa a aguar. Né? E ele olha para o lado e vê a Mercedes do pai dele. E aí a Mercedes solta a frase, né? Mercedes LK200, padrão de juventude. Né? E aí aumentou 400% vezes mais um carro que estava encalhado na Mercedes. Então vejam, esse era o poder da influência. E eu digo, tá bom, então vamos ler agora a estatística. E eles falaram lá, poder de defesa do subconsciente no cinema, 2%. Preciso falar mais alguma coisa, irmãos? No cinema, o acesso das imagens que vocês estão vendo é de 98% acesso livre ao seu subconsciente. Ou seja, não é um lugar para assistir nem Paixão de Cristo no cinema. O problema não é o filme, o problema é o lugar. Não por pornografia, não porque tem gente fazendo sexo lá dentro, não porque tem gente namorando lá dentro, não porque entrou um menino e metralhou, isso sim também, né? Isso sim também, é melhor evitar, mas a influência no seu subconsciente, irmãos, ela vai direto. Aí algumas pessoas dizem assim, podemos usar para o evangelismo? Seria ótimo, né? Seria ótimo. Mas nós não temos essa garantia, irmãos. E aí você fala assim, não, mas isso não é o meu caso, eu sou um crítico de cinema, eu sou uma pessoa que tem influência. Você não está entendendo, amigo. Não é você com a sua inteligência que vai barrar, não, vai. E aí eles citam uma série de motivos, um dos motivos é o ângulo da tela, que desde o princípio é calculado para absorver todo o seu campo visual, é o sistema de som que cada dia mais está se aperfeiçoando, e é o fato do cinema ser um evento. Ninguém, vamos ali assistir um cineminha ali. Não, o cinema é um evento, você toma banho, você se arruma, você bota perfume, você marca com um amigo, não é? Ninguém vai ao cinema sozinho, salvo algumas pessoas que são muito gente boa, né? Mas assim, geralmente você marca com outras pessoas, etc., para ir, para participar, aquele negócio. Então, é um evento. E, assim, eu sei que ninguém foi, mas se algum dia alguém cair na tentação de ir, eu vou dizer para vocês assim, tem uma coisa que chama anestesia de realidade.
O estudo chamava de anestesia de realidade, que era o choque que eles causavam em que a informação era consolidada no subconsciente. E essa anestesia de realidade acontecia exatamente quando o indivíduo saía da sala de cinema e saía no corredor do shopping. Que é o filme termina, ele sai daquele clima que é todo abafado, etc. E ele entra no corredor do shopping, e é todo mundo andando, correndo, passando de um lado para o outro, aquele barulho, todo mundo conversando, e aquele choque mantém e grava a informação no seu subconsciente. E aí, terminando, ele dizia assim: doutor, o senhor está vendo aí, né? Chique, né? É muito potência. Cinema é uma potência, rapaz. Cinema é uma potência da mídia, uma potência para fazer propaganda. Eu digo, é mesmo. É mesmo. Você gosta de ir ao cinema? Eu digo, até ontem eu queria ir ainda, mas hoje eu acho que eu não vou mais não. E sabe que eu tenho muitos amigos que nem são adventistas, que quando ouvem esse meu testemunho não vão mais ao cinema? Tenho vários amigos, vários, que não vão mais ao cinema. E sabe que aquele gerente de marketing olhou para mim e disse assim: tem um detalhe, viu? Nós estamos aperfeiçoando. E tem um laboratório que está trabalhando para nós, que nós vamos ter 100% de acesso ao subconsciente. E esse sistema vai chamar IMAX. Ou IMAX, né, para tradução. E, não sei se vocês estão percebendo, mas a Era de Gelo 3 e 4 já saiu no sistema IMAX. Né? É o 3D. Né? É o 3D, e eles estão aperfeiçoando. As televisões 3D já aumentam também o poder de influência sobre o cérebro. E vejam, agora, só um contexto, irmãos. Filme Crepúsculo, última cena, né? Filme Crepúsculo, última cena, vocês vão ver como é que Lúcifer trabalha. Não tem nada mais demoníaco do que coisa de vampiro, concorda não? Vampiro é o único que viver eternamente é uma maldição, e morrer é uma bênção. De quem é essa teoria, irmãos? Parem para pensar nos vampiros. Olha, viver eternamente é uma maldição, mas morrer, ser mortal e não viver mais é uma bênção. Eles chamam como aquilo que faz viver eternamente? Chamam de veneno. Já pararam para pensar nesses pequenos detalhes? Não? Imagine isso no seu subconsciente ali, ó, latente. Né? Você tem um problema e a informação que o seu subconsciente vai mandar é esse. Né? E a última cena do filme Crepúsculo, assim, eles fazem uma cena bonita, né? Um rapazinho bonitinho, branquelo, mas bonitinho, né? Outro rapaz branquelo ali, tal, rico, num Volvo C60 ali. Nunca vi vampiro pobre, né? Só tem vampiro rico, né? Já viram? Vampiro rico o negócio. E ele estava ali, o mais pobre mora num castelo, né? Imagina. E ali com aquele Volvão bonitão ali, forte, né? Ele é forte, ele é rápido, ele é tudo chique demais. Vampiro é chique, né? E ali, tal vampiro, e aí vem uma mocinha raquítica, né? Tudo magrela, tá? E aí o vampiro diz para ela, invertida, irmãos, com as devidas inversões, hein? O vampiro olha para ela e diz assim, cara, quando eu olhei isso, quando eu assisti esse filme, porque tinha uns alunos meus adolescentes que tinham assistido esse filme, eu fui assistir, e aí tem uma partezinha que ele diz assim, para quê que você vai viver eternamente, se você pode viver 60, 70 anos de plenitude ao meu lado? Ai, irmão. Existe alguma coisa mais clara do que isso? E eu quero perguntar aqui, quem assistiu Crepúsculo e prestou atenção nisso, irmãos? Vocês estão entendendo o que é o subconsciente, irmãos? E aí dentro do seu subconsciente está lá aquela informação, é melhor viver uma plenitude de 60, 70 anos do que viver eternamente, irmãos. E aí na hora que você está lá, naquele momento, querendo viver, querendo curtir a vida ali, etc., aquela proposta, está com a sua namorada, está naquela quentura ali, né? A coisa acontecendo, etc., e aí, não, eu tenho que curtir a vida, porque é melhor viver 60, 70 anos, naquele momento ali, no auge dos hormônios, etc., eu vou viver isso aqui agora, e a eternidade depois. Isso é o seu subconsciente, você nem percebe, irmão, sabe por quê? Porque o subconsciente, ele é sutil. Muito bem, voltamos para minha casa. Estava lá na minha casa e eu tinha que fazer uma prova com Deus para saber se eu ia aceitar ou não ir para Brasília. E eu disse a Deus o seguinte: se o Senhor quer que eu vá para Brasília, eu preciso que o Senhor me ajude a pagar toda a minha dívida em 6 meses.
Irmãos, pagar a minha dívida em 6 meses era impossível, porque ela estava financiada para 7 anos. Nem se eu trabalhasse de manhã, de tarde, de noite, pegando mais turmas da universidade, etc., eu não ia conseguir. E aí, eu fiz essa prova no dia 7 de janeiro. E no dia 7 de janeiro ia reabrir os tribunais. Aqueles que são advogados aqui sabem que tribunal nenhum julga durante as férias forenses. Naquela época já não existia mais férias forenses. Mas juiz nenhum, todo mundo tem férias em janeiro. Irmãos, eu tinha que dar resposta ao pastor Ayrton no dia 31 de janeiro. Dia 7 de janeiro eu fiz essa prova. Do dia 7 de janeiro ao dia 31 de janeiro, todos os meus processos foram julgados. Ninguém recorreu. Todos os acordos do escritório pendentes na minha parte foram fechados. Todas as pessoas que deviam no escritório pagaram. A minha secretária chorava, porque eu tinha contado para ela chorava, que foi? O seu fulano está aí, ele disse que veio pagar. Sabe, irmãos? E o pessoal da minha equipe dizendo, mas doutor Luigi, você é o que a gente sempre sonhou ser, e agora o senhor vai largar a mão de tudo. Eu digo, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Vocês não estão entendendo o que está se passando aqui. Dia 30 de janeiro, antes de eu viajar para Brasília, à noite, terminei de fazer as contas e eu não devia mais 1 centavo. Toda a minha dívida de 7 anos tinha sido paga em 25 dias. E eu disse, Senhor, eu só tenho mais esse carro. Eu tinha acabado de comprar um Honda Civic. Eu digo, eu só preciso vender esse carro, porque eu não vou levar a dívida dele para Brasília. Mas eu já sei que o senhor quer que eu vá, e eu vou assim mesmo, se for o caso. Toca o telefone, irmão. Era o meu vizinho do lado, dizendo, Luigi, o nome da esposa dele era Sandra, ele dizia, Luigi, Sandra está querendo um carro, e ela viu esse carro preto aí, parado na sua garagem aí, é um novo que saiu, né? Eu digo, quer vender esse carro? Eu digo, quero. Quanto você quer? Eu disse quando eu queria, ele disse, não, vou pegar a chave e vou dar uma voltinha com ela, porque amanhã eu faço a TED para sua conta. E aí, irmãos, eu vim para Brasília. Assumi a diretoria jurídica da divisão. O Tom Israel e o Dr. Eires se aposentaram. E hoje nós já expandimos a equipe para 100 advogados. Vou dizer a vocês uma coisa. Eu também tive que me adaptar, viu, Fernanda? Eu também tive que me adaptar. Não foi fácil, nem para mim, nem para minha esposa. Mas posso dizer uma coisa para vocês? Eu sou o advogado mais feliz do mundo. A igreja tem muitos desafios, mas sabe o que é dormir sabendo que eu advoguei para Deus naquele dia? Meu relacionamento de intimidade com Ele tem sido cada vez maior, irmãos. E a minha oração é sempre assim, Senhor, se a igreja errou, que o Senhor faça justiça através das minhas mãos. Se a igreja errou, eu quero perder o processo. Agora, se a igreja acertou, aí eu vou até o final. E nós vamos brigar duro. Irmãos, eu não vou, quando a perseguição começar, eu não vou sair das grandes cidades. Eu vou ficar. Eu vou ficar porque eu vou ficar defendendo os últimos missionários que ainda vão estar pregando. Fabiana Bertotti disse que os jornalistas também vão ficar para fazer a cobertura, né? Mas um novo adventista a cada 31 segundos. Vocês sabiam dessa nossa estatística? Uma nova igreja a cada 4 horas no mundo. Está próximo, irmãos. Veja, Deus disse que seria pregado o evangelho em todo o mundo. E vocês viram aí Impacto Esperança, irmãos. Irmãos, vocês estavam aqui, vocês não viram. Mas a gente que estava lá, sabe que chamaram o pastor Ayrton de louco com esse programa, né? Você é louco fazer uma coisa dessa, etc. A igreja distribuía 2 milhões de revistas, você vem agora com a ideia de não sei quantos milhões de livros, etc. Sabe que nós
começamos a fazer aquele projeto ali, e aí o nosso site tinha 16, tinha 800 mil acessos, 800 acessos por minuto, 600 acessos por minuto. No dia do Impacto Esperança, irmãos, nós tínhamos pouquíssimos acessos por minuto, e a gente começou a ficar triste, né? Um dia antes, poxa, tão poucos acessos. E aí a igreja se reuniu de manhã, na primeira distribuição de livros que nós íamos fazer, e nós pensamos assim, poxa, tão pouca gente acessando o site, o www.esperança.com.br, puxa, será que isso é a vontade de Deus mesmo? Nós gastamos tanto dinheiro da igreja, investimos tanto dinheiro nisso, estamos todos ali ansiosos na divisão. E aí, irmãos, sabe que as pessoas que têm os nossos sites hospedados, ninguém acreditava que nós íamos ter mais de 3 mil acessos, eles diziam, não, nem precisa, etc. Então, mas nós vamos ter mais acessos. Quando a igreja começou a sair, irmãos, foram 1.000 acessos, 2.000 acessos, 3.000 acessos, 4.000 acessos, e a igreja toda na rua distribuindo livros e panfletos, revistas, 5.000 acessos, 6.000 acessos, 7.000 acessos, e as pessoas fazendo estudo bíblico, 8.000 acessos, e aí o site começou a travar, nós fomos tirando as travas todas dos sites, todo mundo dizendo, o que está acontecendo aí na América do Sul, o que vocês estão fazendo? E aí aquela coisa continuou, e nós começamos a investir nisso, e aí 10.000 acessos, 15.000 acessos, 20.000 acessos, 23.000 acessos, 31.000 pessoas por minuto, aprendendo da palavra de Deus. Irmãos, nós achamos que Jesus ia voltar ali, sabe? Eu já liguei até para despedir de alguns amigos meus, mas Jesus não voltou. E sabe o que mais tem me preocupado? É que possa ser que Jesus não voltou por sua causa, porque se ele voltasse hoje, você estaria perdido. Eu queria que o irmão Fernando viesse aqui à frente. Já está aí, né, irmão? Ainda bem que eu não tinha te visto antes, né? O irmão Fernando vai cantar uma música. Mas sabe, irmãos, a proposta hoje é que todos vocês passem a devolver 90% e viver do dízimo. Se puder financeiramente, ótimo. Se não puder, o seu tempo livre, passe a devolver em oração, em comunhão, em evangelismo, em falar do Senhor, em estudar e se aperfeiçoar. Veja, professores de teologia, os alunos de teologia, não precisam nem de falar para eles, vocês são muito loucos de assumir toda essa responsabilidade sobre vocês, porque vocês vão receber a unção de Deus. Irmãos, só de imaginar o peso da unção de Deus, eu nem sei o que dizer. E Jesus vai ser o fiador de vocês. Imagina, está na hora de vocês devolverem 90% e viver do dízimo. Todos nós. Eu sei que vocês têm dons, porque nós estamos no meio de universitários, aqui está cheio de dons, né? Eu estava falando com o pastor Mero, falei, pastor, como é fácil fazer uma vigília dessa aqui, né? Cheio de talentos. Eu vou para algumas igrejinhas aí, irmãos, para fazer um monte de coisa. Aqui com essa, o senhor pode até ter desagradado alguns porque não teve espaço, né? De tanta gente que tem para trabalhar aqui, cheio de talentos, mas como é que está a distribuição desses seus talentos? Como é que está o seu pacto com Deus? Você já chamou Deus para ser seu parceiro mesmo? Da mesada que você recebe do seu pai, que é pouco, eu sei, alguns são muitos, né? Mas aqueles que recebem pouco, eu quero fazer um apelo para vocês, está na hora de vocês começarem a ser fiéis como eu fui, e se puderem ser mais, melhor ainda. Sabe, um pacto, 10% do dízimo, 10% de oferta. Diz, não, mas é muito para mim. Diz, isso é sacrifício, irmãos, é oferta de sacrifício. O que vai valer esse sacrifício todo seu lá na frente? Oferta de sacrifício, irmãos. Nós estamos aqui temporariamente, mas nós estamos indo para um outro lugar. E a proposta agora é que quem estiver disposto a colocar os dons nas mãos de Deus, enquanto o Fernando canta, se quiser vir aqui para frente, o pastor Ranieri vai fazer uma oração. Quem vai fazer a oração? O pastor Ranieri está por aqui? Já está aqui? Nós vamos cantar também, então nós vamos cantar junto aqui na frente, então, né? Então vejam, o doutor Fernando vai cantar, mas eu queria saber aqui, não interessa a sua idade, não interessa a situação, eu sei que você tem um desafio para seguir, eu sei que você quer dar uma oferta maior ao Senhor,
do seu tempo, dos seus dons, do seu dinheiro, dos seus resultados. Esse é o seu momento, o momento de estabelecer um momento de sacrifício na sua vida. Enquanto ele canta, se você tem esse desejo de fazer esse pacto com Deus, vem aqui à frente. E se a igreja toda vier, melhor ainda, porque vai ficar todo mundo aqui. E nós vamos cantar juntos com ele, depois vamos cantar junto com o pastor e vamos orar, terminando esse momento especial aqui. E aqueles que estão de jejum, tenho certeza, vocês nem fome estão sentindo agora, porque vocês estão sentindo a plenitude do Espírito Santo. E vocês hoje foram vitoriosos, porque você mostrou para o seu apetite que quem manda na sua vida é o Espírito Santo. Aproveite essa experiência que você adquiriu com o jejum e aplique a tudo na sua vida. Quem manda na sua vida é o Espírito Santo, e o poder de Deus tem muito a te ajudar. Deus lhe abençoe muito, e lembre-se de orar por nós também nesse ministério da advocacia. Deus abençoe.